Eu moro em São Paulo há 30 anos, eu sou do Rio de Janeiro. Quando eu tinha 15 anos, lá na década de 70, faz um tempão, eu comecei a ter saídas do corpo sem querer durante o sono. Eu tinha 15 anos, era a década de 70, não tinha muitos livros sobre o tema, não havia internet, não haviam palestras abertas como essa em lugar nenhum, e esse tema da saída do corpo estava muito envolvido em mitos, porque havia pouca informação. Então, ao começar a ter essas experiências, eu procurei outras pessoas para conversar, procurei literatura sobre o tema, e aí que eu encontrei a minha dificuldade. Hoje é bem diferente, estamos falando de 40 anos atrás. Então, primeiro que não tinha muito livro para eu pesquisar, e não tinha quase ninguém para eu conversar. Eu achei na época, com 15 anos, que eu encontraria pessoas semelhantes com as mesmas coisas dentro dos centros espíritas, dentro dos grupos de Umbanda, dentro dos grupos de ocultismo da época. Então comecei a frequentar tudo que era lugar, tentando me encontrar em cada lugar. Que decepção! Primeira barreira que eu achei, eu não era entendido nem dentro dos centros onde eu ia. E aí eu comecei a escutar um monte de absurdos, tipo, vocês já devem ter ouvido coisas assim: rapaz, cuidado, saída do corpo é altamente perigosa, você pode sair e uma entidade entrar no teu corpo e você não voltar nunca mais. Se escutar isso dentro de um centro espírita ou de um grupo de Umbanda, já está mostrando a ignorância do grupo. Então, e eu estava tendo as saídas do corpo e não estava vendo nada daquilo que estavam me falando. Cuidado, rapaz, isso é só para grandes médiums altamente desenvolvidos ou só para grandes iniciados altamente desenvolvidos. E eu não era nem médium nem iniciado, era um garoto de 15 anos, trabalhava de dia como office boy num escritório no centro do Rio, e à noite eu fazia o 2º grau. Eu ia à praia, namorava, jogava no time da rua, um jovem absolutamente normal. Então eu não tinha nenhuma característica que mostrasse que eu fosse médium, e eu também não frequentava lugar nenhum. E as saídas do corpo estavam ocorrendo. Então quando alguém falava, só acontece com médium, eu falava assim, eu não sou médium, está rolando. Então eu era prova de que aquilo não batia com a experiência que eu estava tendo. Outras pessoas diziam assim, cuidado, você vai para fora do corpo, vem uma entidade das trevas e parte sua conexão e aí você já era. Ou então, tipo assim, você quer sair do corpo, veste roupa branca e fica 3 dias sem comer carne e sem fazer sexo. Era o padrão da época. Eu tinha uma namoradinha, eu ficava 3 dias sem ficar sem ter sexo, o máximo que eu ficava era nervoso. Falando bem claro, pois você está falando de um adolescente cheio de hormônio. Então você quer que ele fique ali meditando igual um monge no Himalaia? Não dá, não é a realidade. Eu morava numa comunidade do Rio de Janeiro. Então eu comia de tudo, porque era o que tinha para comer. Eu não tinha nem aquela coisa, você quer uma alimentação especial? Que especial? É arroz e feijão, o que tiver. Quer dizer, você é um jovem dentro da sociedade normal, você não está vivendo num templo isolado. O pior de tudo, teve gente que chegou e falou assim, cuidado, você pode morrer dentro dessas saídas do corpo. Esse pessoal que disse que eu ia morrer, já morreu. E eu estou com 57 anos. Se saída do corpo me matasse, eu já estaria morto há muito tempo. Então não batia com o que eu estava experimentando. Agora, eu descobri uma coisa estarrecedora. Sair do corpo não mata, senão eu já teria morrido. Mas eu descobri algo mais perigoso. Estar dentro de um corpo vai me matar. Porque desde o momento que eu nasci, que é uma entrada do espírito na carne, vai ter um momento da saída. Você sai do corpo na morte porque você está dentro. E você está dentro porque como espírito você veio e entrou, e um dia você sai. Então deixa eu avisar para vocês, não precisa sair do corpo para morrer, basta estar dentro de um corpo como no presente momento. Aí nós vamos falar assim, viver é perigoso? É, sujeito à morte. Desde que você nasceu, você está em risco de morte todos os dias até o fim da vida. Você acha que pular de lá é que é perigoso? Você está no lugar mais perigoso do universo, chama-se plano físico. Dentro de um corpo físico vulnerável a várias coisas. Eventualmente você vai sair do corpo, por causa, a morte do corpo vai causar a saída final, porque o que entrou um dia vai sair. Ou seja, não é a saída do corpo que causa a morte, é a morte que vai causar a saída final. E desde o momento que vocês estão vivos, encarnados igual eu, qual é o nosso destino final? Uma saída, chamada então de morte. Então, que tal estudar um pouquinho das saídas temporárias antes que a definitiva pegue a gente?
Porque nas saídas temporárias você já observa pedacinhos do mundo espiritual que te dão uma certeza, que é íntima, você não pode provar para terceiros, mas a experiência é sua. Isso te capacita para, na hora que você tiver que ir embora, você saber exatamente como vai rolar. E lidar com a partida dos outros também, porque você está olhando isso com outros olhos. E outra coisa, todos nós somos pacientes terminais. Nós não sabemos apenas qual é o dia final, não é isso? Só sabemos que um dia nós vamos, está correto dessa forma. Ao sair do corpo, vendo o mundo espiritual, os espíritos existem antes de qualquer doutrina da Terra. Antes que a primeira doutrina humana surgisse, os espíritos já existiam. Está dando para entender onde eu quero chegar? Numa saída do corpo, você começa a ver isso maior ainda. E aí você não vai prender sua cabeça em dogma algum e achar que só você está certo. Porque diante do infinito, quem pode dizer que sabe tudo? Não existe isso, né? A não ser com uma pessoa com uma visão muito estreita. Bom, fui me acostumando. Para finalizar a conversa, dos 17 para os 18, numa das saídas do corpo, apareceram 8 espíritos na sala da minha casa. 8 homens vestidos de branco. Eu fora do corpo, de frente com eles. Eles eram translúcidos, eu vi através deles. Como é que você sabe que eles são da luz? Não tem dúvida, a energia que você sente, você está na frente da autoridade. Você sabe em você, não tem engano. 2 deles se destacaram, um homem branco de bigode e um rapaz negro desencarnado. Chegaram de bigode, estendeu a mão para mim e falou assim: seja bem-vindo, nós estamos observando suas saídas do corpo desde a primeira, chegou a hora de nos conhecermos. Gente, eu tinha 17 anos. Quando eu olho alguém com medo de espírito, dá vontade de bater. Porra, com 17 anos eu já não tinha medo, você tem 50 e ainda está se borrando, tem algo errado com você. Tá certo? O nome disso é pneumofobia. Pneumo, coisas aéreas e invisíveis. Aí você fala pneumófobo, sofre de pneumofobia, que é o nome popular, espiritofobia, fobia de medo. Quem tem medo de entidades é espiritófobo, é o nome dessa doença mental. Tá? Eu sei que vários aqui sofrem dessa doença. Aí vem, deixa eu fazer uma pergunta. Não é verdade? Todo grupo tem gente que tem medo. Então deixa eu clarear uma coisa. Me responda uma coisa. Vocês se consideram seres humanos estudando a parte espiritual ou se consideram como espíritos estudando a parte humana em mais uma vida? Qual é a de vocês? Vamos dar um exemplo. Vocês acham que vocês nasceram na hora do nascimento ou vocês já existiam antes do corpo enquanto espíritos? Tá. Se você existia lá antes do corpo ser formado, você não nasceu, você já existia. Quando o corpo está em algum ponto da gestação, você entra. Ou seja, você não nasceu, você entrou. Quando o corpo cai, você sai. Então você não morre porque você não nasce, você já estava vivo. Você não nasceu, você entrou, você não morre, você sai. Logo, o espírito não nasce nem morre, entra ali, sai dos corpos perecíveis. Só que nesse momento nós somos um híbrido, um conjunto. Mas vivíamos antes, vivemos depois. Nesse sentido, está correto eu dizer que nós somos espíritos também? Apenas revestidos de corpo no momento? Tá. Então, se é para ter medo de espíritos e você se acha um espírito, é melhor correr de si mesmo. Não teria a menor lógica eu ter medo de espírito, você é um. Então, à medida que você vai estudando e abrindo o raciocínio, você começa a sentir ridículo. Fala, pô, eu tinha medo de um troço que não tinha motivo. Porque eu também sou parte disso, né? Como espírito, a centelha do todo, todos nós somos parte disso. Então eu era de frente. Ele falou assim: estende as mãos para cima, pensa no espaço sideral e pensa numa luz branca permeando todas as coisas. Imagine essa luz branca descendo, entrando pelas suas mãos, e você estende as mãos e pensa nessa luz saindo. Gente, eu fiz isso aqui. Desceu uma luz branca sobre mim. Eu virei as mãos, saíram clarões das minhas mãos. Ou seja, eu tinha 17 anos, estava aprendendo como dar passe fora do corpo, não era numa sessão. Lá fora eu percebi a eficácia de um passe, porque eu estava vendo, eu estava fora do corpo. Aí ele falou assim: está pronto para trabalhar? E aí me disse o seguinte: se você ajudar os outros com essa capacidade, nós te orientamos com conhecimentos que não existem em livro nenhum da Terra. Aceita? Ajuda os outros, nós te ajudamos. Eu falei, claro, não tinha ninguém para conversar, fui conversar com os espíritos.
né? Eu não tinha doutrina nenhuma, até hoje não tenho nenhuma, nunca consegui prender minha mente em coisa nenhuma. Pois bem, ele me pegou por trás e me puxou. Quando ele me puxou, eu me senti atravessando de costas milhares de casas e prédios. E aí desembocamos num campo. Eu morava na Baixada Fluminense, tinha uma vala de esgoto aberta do lado, tinha um cadáver de um rapaz mulato, crivado de balas dentro da vala, embocado de bruço. Aquele espírito bigodinho falou: passa por cima dele e faz o que eu te ensinei com as mãos. Eu fiz isso, gente, e apontei na direção do cadáver. Saíam clarões das minhas mãos na direção do cadáver. De repente, dentro do cadáver, pula um cara igualzinho para fora. O espírito, ele tinha ficado preso. Pulou para fora numa cópia exata do cara ali, só que com uma fosforescência em volta, mas com aparência igualzinho do ser humano. Abriu uma luz e vá, ele sumiu dentro da luz. Eu fiquei estarrecido com aquilo. Aí eu falei assim: para onde que ele foi? E aí ele falou para mim, aquele espírito: ele passou por um outro plano onde nossa equipe está esperando ele com um tratamento. E aí eu perguntei: por que você mesmo não foi lá e aplicou essa energia? Eu não usava o termo energia, porque você não chegou lá e fez isso? E ele falou assim: nossa energia é muito fina, viemos de um plano sutil. Ele está recém-desencarnado e a energia dele ainda está muito densa neste plano. Você está fora do corpo, semelhante a nós, mas você está ligado ao corpo e tua energia é mais densa e por isso mais próxima da dele. Por isso que nós usamos os médios. Estão entendendo agora? Como intermediário para fazer essa conversão. Aí eu fiquei contente com essa notícia, né? E aí ele falou, eu perguntei assim: mas para onde que ele passou? Como é que é o lado de lá? E aí ele me deu aquela resposta típica de espírito, né, gente? Na hora certa você vai saber. Curioso, 17 anos. E aí pessoal, ele falou assim: volta para o corpo agora para você lembrar, e o resto da sua vida você vai fazer isso. Faça isso quando nós te levarmos para ajudar quem ficou preso, passando essa luz, e em contrapartida, nós te orientamos com coisas que só tem do lado de cá, dentro do trabalho que você quer fazer, das saídas do corpo. Você vai se encontrar nisso e vai poder ajudar outros que estão tendo as mesmas saídas, explicando. Bom, isso eu tinha 17, hoje eu tenho 57, 40 anos, saindo do corpo e dando passo.